Consultório, segunda parte, como prometido é devido. Há pouco anunciei que íamos ter aqui o Dr. Pedro Brás, que também já não é um estreante no consultório. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Se tiver dúvidas no âmbito de psicoterapia, aproveito para continuar a ligar o 225 083 204, 225 083 204. O Dr. Pedro vai permanecer connosco na terceira parte para, precisamente, dar resposta às vossas questões. Caso não possa intervir pelo telefone, pode deixar um e-mail em consultorio@portocanal.pt. Agora, vamos falar sobre várias coisas, mas antes de mais, introduzir aqui o primeiro livro que o Dr. Pedro Brás, psicoterapeuta, escreveu, Feliz para Sempre, 6 pilares para construir a felicidade permanente. Portanto, este é o livro do qual vamos falar hoje. Gostava de saber, já sei mais ou menos as ideias que o guiam, mas como é que surge este livro e o que é que nele podemos de facto encontrar? Esse livro nasce da minha atividade como psicoterapeuta. Ao longo destes muitos anos em que exerço esta profissão, atendi milhares de pessoas que de alguma forma se diziam infelizes, que precisavam de ajuda profissional para abandonar aquela infelicidade que sentiam. E este livro é uma compilação dos fatores que essas pessoas relatavam. Ao longo de milhares de pessoas atendidas, percebeu-se que quase todas as pessoas, quase nós todos, sofremos quase sempre das mesmas coisas, das mesmas dificuldades. Portanto, o caminho, lá está, que o Dr. Pedro muitas vezes fala, não é? É mais ou menos o mesmo, é o mapa da mente, não é? Como de uma diz. forma objetiva, todos nós sofremos porque não estamos bem com o nosso corpo, todos nós sofremos porque não estamos em paz interior, e já vamos falar dos outros pilares todos, quando quiser, ou seja, todos nós sofremos de uma forma objetiva da mesma coisa. São muitas coisas, obviamente. Depois, claro, que cada pessoa tem a sua subjetividade, a sua própria vida que a provoca. Mas, objetivamente, este livro é esta compilação destes fatores todos. E, além de mostrar os principais fatores que levam à infelicidade das pessoas, também quis mostrar neste livro um conjunto de estratégias que nos podem ajudar a ultrapassar estas questões que nos vão perturbando ao longo da vida. Muito bem. Antes de irmos aqui aos 6 pilares, para esquematizarmos aqui a nossa conversa, perguntava-lhe, fiquei curiosa, as pessoas ao irem à consulta dizem eu estou aqui porque estou infeliz ou dizem eu estou aqui porque tenho este problema? Não dizem que estão aqui por estarem felizes. Elas estão de facto infelizes, mas não dizem que estão infelizes. Assumem que estão. Quando as pessoas vão à nossa consulta dizem que não estão bem. Não estão bem. E a nossa pergunta é, não está bem porquê? O que é que a perturba? O que é que a preocupa? Mais do que dizer que doença é que tem, que doença psicológica é que tem, ou qual é o seu diagnóstico, o que devemos perguntar, e o que perguntamos é, o que é que a perturba? E as pessoas começam a falar do que as perturbam. Basicamente é o que está resumido nesse livro. Perturba-me a relação que eu tenho com a minha família, perturba-me os meus próprios pensamentos, perturbam-me os meus comportamentos, enfim. Depois, claro, os médicos e a indústria do tratamento da saúde mental metem sempre caixinhas para isto. Então o que tu tens é depressão, ou tens ataques de pânico, ou de ansiedade. E são as caixinhas que nós podemos entrar dentro delas. Mas, de facto, o que nos perturba não são estas caixinhas, não é a depressão, é uma determinada experiência que ainda não conseguimos ultrapassar. Porque cada caso é um caso, e a depressão de uma pessoa não há de ser a de outra, o luto de uma pessoa não há de ser o de outra. Cada caso é um caso, mas dentro da mesma objetividade. Isso é o que é bonito também da saúde mental. E quem entender a saúde mental com esta objetividade, que nós na Clínica da Mente, com o nosso modelo psicoterapêutico muito próprio, conseguimos fazê-lo, conseguimos olhar para as pessoas e perceber o que é que de facto as preocupa e, mais do que isso, ajudá-las a ultrapassar esses estados. Agora, temos logo aqui na capa os tais 6 pilares para construir a felicidade permanente. Eu já lhe vou perguntar se a felicidade existe, porque já lhe perguntei da outra vez, isto podemos ficar aqui toda a tarde. Mas vamos começar pelos pilares. Isso. Tem aqui um pilar logo na sua capa que diz saúde. Saúde. Esse é o primeiro pilar. Mas antes disso, se calhar é melhor Quer pela felicidade? Se de facto a felicidade pode ser permanente. Porquê? Porque estes pilares vêm a justificar isso. Muito justificar bem. Que sim.
Sabe que... É possível ser feliz para sempre? O feliz para sempre não está ali nas histórias dos romances das princesas, sim. não é? As pessoas, essa é a grande questão. Todas as pessoas me dizem, isso não é possível ser feliz para sempre. Às vezes há uns momentos felizes, outros não. Sabe porquê que dizemos todos isso? Porque confundimos a felicidade com o conforto. Confundimos felicidade com os momentos de diversão. E se nós confundimos a felicidade com o conforto e a diversão, de facto, às vezes estamos mais confortáveis, outras vezes estamos mais divertidos. Mas a felicidade não é isso. A felicidade não são estes momentos de conforto. Há pessoas que estão sentadas num bom carro, numa boa casa e estão muito infelizes. Há pessoas que se riem por fora, mas lá dentro estão muito infelizes. Portanto, então o que é a felicidade? Olha, se nós perguntarmos a uma pessoa se ela é feliz, e se ela não responder que é, e sim, eu sou feliz, e se lhe perguntarmos, mas és feliz porquê? Ele vai só responder isto. A pessoa genuinamente feliz só vai dizer assim, olha, eu sou feliz porque me sinto bem, sinto-me bem comigo. Então e mais? És mais feliz porquê, além de sentir-te bem? Ele assim, olha, sou feliz porque me sinto bem comigo e tenho vontade em viver a minha vida todos os dias. Uma pessoa genuinamente feliz só diz isto. Não diz se tem um carro novo, se tem dinheiro para ir para férias para um país diferente. Não diz isso. Diz apenas que a felicidade é um estado em que ele se sente bem. E, de facto, o que eu defendo é que a felicidade é um estado em que eu me sinto bem, motivado para viver a minha vida todos os dias. E viver a vida como ela é, não como eu queria que ela fosse. É estar bem motivado a viver a vida como ela é, porque aí vamos perceber... Mas podemos ter objetivos, claro, não é? Ninguém está a dizer que devemos agora estar felizes só com o status quo e ficamos assim, não é? Nós também estamos aqui para evoluir. Exatamente. Agora, a questão é, como é que... E este livro veio demonstrar isso e vamos já falar nos pilares, não é? Porque é, como é que então eu consigo manter este estado mental de estar feliz, sentindo-me bem e querendo viver a vida como ela é? Bom, e aí... Isto não é fácil fazer. Às vezes, quando eu digo isto, as pessoas dizem, bom, então é só isso. Não. Há muito trabalho por trás disso. Senão, éramos toda a gente estava feliz e contente e nem era preciso sequer estarmos aqui. Não acontece. Então, eu acredito, que a felicidade está assente em 6 pilares. Quem cumprir e quem trabalhar nestes 6 pilares poderá ser feliz. Nem todos poderemos ser felizes, porque de alguma forma não estamos a trabalhar bem numa destes 6 pilares. Como falou então há bocado e bem... A saúde. Muitas vezes, não raras vezes, as pessoas dizem isso, não é? Quando se perguntam se é feliz ou o que é que deseja para o ano que vem, normalmente as pessoas dizem, olha, eu quero saúde para mim e para os meus. E por aí se ficam, não é? E este é o primeiro pilar. Porque e percebe-se, não é? Porque se nós não tivermos o nosso corpo saudável, não conseguimos estar felizes. Porque é o corpo que transporta a nossa vida. E às vezes as pessoas dizem, bem, mas há pessoas doentes e felizes. Sim. Quando eu falo que a saúde é o mais importante, é a saúde desde que a gente não tenha dores. A dor é o pormenor que nos tira a felicidade. Às vezes há pessoas que estão numa cadeira de rodas, que têm uma doença e que são felizes. Não é uma doença crónica que atira a felicidade, desde que não tenha dor. Porque sempre que temos dor física, a dor é tão forte que nos concentra tanto na dor que deixamos de querer viver, de estar disponível para viver o nosso dia-a-dia. Portanto, a saúde física é um fator muito importante que nós devemos trabalhar todos os dias para estarmos cada vez mais saudáveis, porque a nossa felicidade depende do nosso bem-estar físico. Daí que eu não estava errada quando introduzi a saúde, o exercício físico como sendo positivo para a mente e o contrário igualmente, não é? Isso. Boa alimentação, não esquecermos tudo isso. Exercício físico, boa alimentação, visitas regulares aos médicos, enfim. Tudo isso são as dicas que devemos seguir para manter o nosso corpo saudável o mais tempo possível. O segundo pilar... Diz muito aqui, importante. Objetivos. Não, o segundo pilar é... eu estava a ir aqui pela direita. Mas isso não tem a ordem. Muito bem. Então diga lá. Paz interior. Porque eles têm uma ordem. Estes pilares têm uma ordem. Então vou aqui procurar a ordem. Isso, no índice pode-se ver a ordem. O segundo pilar, muito importante, é a paz interior. Precisamente. Nós só conseguimos ser felizes se estivermos em paz connosco próprios. E o que é isso, estar em paz? É estar em equilíbrio mental. É sentir que os nossos pensamentos e a forma como nos comportamos não nos prejudica. E muitas vezes não estamos em paz.
Porque a vida que nós levamos, a vida que vamos vivendo, nos traz emoções tão negativas, experiências tão más, que se não as conseguirmos gerir, sofremos imenso e somos infelizes. E aí, neste pilar, caem todas as doenças psicológicas que nós tratamos com a psicoterapia, como a depressão, os ataques de pânico, a ansiedade. Este conjunto de doenças psicológicas, quem sofre com elas, não consegue ser feliz, porque não está em paz com elas próprias. Pronto, este é o segundo pilar, muito importante. O terceiro pilar, como disse há bocado, era a criação dos objetivos. Nós só conseguimos ser felizes se soubermos muito bem porque é que estamos aqui na vida, qual é o nosso propósito. Lá está, é saber para onde queremos ir, onde não é? Queremos ir. Senão, só conseguimos chegar a algum lado se tivermos o objetivo de lá chegar. Não é? Portanto, os objetivos são muito importantes. Porquê? Se nós não tivermos objetivos de vida, a vida perde interesse. Porque não sabemos porque nos vale a pena levantar de manhã, porque vale a pena trabalhar tanto como o fazemos. Então, se eu souber muito bem quais são os meus objetivos, eu sou feliz. Mas mais do que saber os objetivos daqui a 1 ano ou daqui a 10 anos, é os objetivos de vida. Nós devemos nos perguntar sempre, para que é que vale a minha vida? Qual é o objetivo disto? E quando eu tiver 80 anos, o que é que eu quero dizer ao meu neto que foi a minha vida? Ele vai me perguntar, avô, porquê é que tu viveste? E eu tenho que lhe dar a resposta. Cada um terá a sua resposta. Mas tem que ser uma resposta suficientemente boa para eu querer caminhar todos os dias e todas as dificuldades. O quarto pilar, muito importante, é o caminho que caminhamos. Às vezes as pessoas dizem, bom, mas a vida é tão difícil, as dificuldades financeiras, os meus amigos magoam-me, no trabalho as coisas não correm bem. Como é que nós podemos ser felizes com estas circunstâncias todas? Os problemas amorosos, etc. As mortes de muitas pessoas que nós amamos. Como é que podemos ser felizes com essas circunstâncias todas a ocorrer-nos? Ora, podemos, porque a felicidade é querermos viver a vida como ela é. E obviamente que eu sei que ao viver a minha vida vou ter problemas financeiros, vou ter problemas com a família, vou ter mortes de pessoas que eu amo. Portanto, isso faz parte da minha vida. Vou-lhe dar um exemplo muito importante. Mas é difícil, por exemplo, nesse caso do luto, é difícil haver uma preparação. Muitas vezes também ouvimos isto, não é? Que nunca estamos muito preparados para algumas perdas, não é? E às vezes quando nos deparamos com essas perdas, aí é que está a questão, porque quando estamos ali nesse momento pensamos, todos nós vamos acabar aqui. Isso. E custa-nos às vezes entender qual é o sentido de facto, não é? Sabe que a morte é o principal problema da humanidade e das pessoas. As pessoas não estão preparadas para a ideia da morte, a ideia do acabar, do finito. É sempre uma ideia muito complicada. As religiões vieram resolver um pouquinho isto, não é? Ou seja, as religiões vieram dizer que havia vida após a morte. Então toda a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Cada religião, que as várias religiões depois têm resoluções diferentes, não é? Mas todas as religiões dizem que há algo mais, não é? É um conforto. Toda a gente quer ir para o céu, mas ninguém quer ir morrer. Porque a palavra morrer, a ideia de morrer é muito difícil. É difícil, mas existe. É um tema muito difícil, mas temos que o encarar. É sempre difícil. Eu não estou a dizer com esta filosofia da felicidade permanente de que não temos que sofrer. Não, temos que sofrer e muito. Todos nós sofremos. E o luto, a perda de alguém que amamos, traz-nos uma dor imensa. Mas se nós compreendermos a morte, se nós compreendermos estas dificuldades que vamos tendo ao longo do caminho, como fazendo parte do caminho, conseguimos gerir muito mais facilmente esses momentos. Sofremos, mas ao gerir melhor conseguimos ultrapassar mais facilmente. Veja só um exemplo para que todos nós compreendemos. Por exemplo, quem vai a Fátima a pé, quem anda 100 km em 5 dias para ir a Fátima, sabe que vai apanhar chuva, que vai dormir ao frio, que vai ter fome, que vai ter dores físicas imensas. Só que o propósito, a vontade que tem em fazer aquele caminho é tão grande que ninguém desiste. E todas as pessoas, passando todos estes sacrifícios, passam o caminho a cantar, felizes, para sempre naquele caminho. O que é que isto demonstra o quê? Que a minha vida, eu tenho que pensar, para a minha vida, a minha vida não é medida em quilómetros, é medida em anos. Portanto, eu vou fazer da minha vida um caminho como se muitos fazem um caminho para Fátima. Eu vou chegar daqui a 100 anos a um determinado sítio, mas para lá chegar eu vou passar um caminho que pode ser muitas vezes difícil, às vezes menos, outras vezes mais difícil. E quando eu passar essas dificuldades, eu sou capaz, provavelmente, de cantar.
porque sei que elas fazem parte de um caminho. Portanto, o quarto pilar é entender este caminho, um caminho difícil, mas que nós temos que passar. Não é para deixar de sofrer nesse caminho. É sofrer, mas gerir emocionalmente da melhor forma para rapidamente estas coisas que nos magoam sejam ultrapassadas. O quinto pilar, muito importante, é nós desenvolvermos o nosso amor próprio. E se isto está alterado nos dias de hoje? O amor próprio. A meu ver. Parecendo sociedade... que não, parecendo que estamos todos muito contentes, todos temos umas vidas maravilhosas, os posts nas redes sociais são todos maravilhosos, só que depois nós falamos com os nossos amigos, aqueles amigos que se contam pelos dedos de uma mão, não é? E nós próprios. Eu acho que aqui é um ótimo pilar para nos centrarmos. O amor próprio é importante porquê? Porque se eu não tiver uma autoestima muito forte, se eu não tiver uma autoconfiança muito forte, eu estou à mercê dos outros. Eu dependo dos outros. Eu estou sempre a mendigar o amor e o reconhecimento dos outros. E às vezes os outros são cruéis para nós. Às vezes os outros magoam-nos, perturbam-nos. E isso é uma grande responsabilidade para os outros, porque... Não é? Estamos a deixar uma responsabilidade. Estamos a atribuir aos outros essa importância. Exatamente. E muitas vezes eles magoam-nos. Se nós não estivermos bem protegidos com este amor próprio muito forte, sofremos imenso com as agressões dos outros, com a falta de amor que os outros têm connosco, com a falta de reconhecimento. Portanto, é importante nós amarmos de uma forma honesta aquilo que somos. E muitas vezes, por causa da vida, como estava a falar há bocado, da vida social intensa como ela está agora, em que nós vemos os outros nas fotografias das redes sociais e está toda a gente feliz e contente, menos eu, isto diminui muito a nossa autoestima. Porque os nossos amigos foram todos para uma festa em que eu não fui. Bem, mas aquela festa já foi, se calhar, aquela fotografia foi tirada há 4 anos, mas não importa, eu estou a ver agora, não é? E toda esta nossa vida social, das redes sociais, a competição laboral, faz com que a nossa autoconfiança diminua muito, a nossa autoestima, e isso vai-nos perturbar e vai-nos prejudicar a nossa felicidade. É importante amar-nos a nós próprios sem estarmos a depender exatamente dessa validação, dessa imagem que o outro tem de nós, não é? Porque também não é justo para com os outros, porque às vezes qualquer coisa, mesmo que não seja um ataque, nós achamos logo que é qualquer coisa, claro. Não é? Sentimos logo... E sabe qual é o maior problema dos jovens e dos adultos? É amarmos-nos a nós próprios e acharmos que nós só somos bons suficientes se tivermos aquela imagem específica. Se tivermos aquele casaco, se não tivermos aquela cicatriz, se tivermos aquele peso. E esta é uma pressão para os jovens atualmente muito, muito grande. E é aqui que se desenvolvem também muitas vezes, na adolescência, todos aqueles problemas. Os problemas da anorexia, estes problemas da anorexia... É um problema, estamos a falar antes até de iniciarmos. Sim, os distúrbios alimentares. Os distúrbios alimentares quase sempre nascem disto. As crianças, os jovens acham que se forem mais magros, se forem mais fortes, se forem mais bonitos, serão mais aceites. É um erro. As pessoas gostam dos outros não é pela cor do cabelo, não é pela altura delas, gostam por causa dos valores e das crenças que partilham. Sim, a beleza é importante, mas dura poucas horas e poucos dias. É importante, mas não é para os amigos. Não é? Os nossos amigos não são as pessoas mais bonitas que nós já vimos, são as pessoas que mais se identificam connosco. Mas se nós não tivermos essa autoconsciência, ficamos muito dependentes com a nossa imagem. Claro, há sempre pessoas mais bonitas e mesmo que tivermos uma boa imagem, há sempre pessoas que não gostam de nós e isso causa muita infelicidade. E temos o último pilar. Último pilar. Que é a capacidade de comunicarmos. Eu só sou feliz se tiver uma boa saúde, se estiver em paz comigo próprio, se tiver bem definidos os meus objetivos, se souber que todos os dias vão ter que ser caminhados, se me amar a mim mesmo e se conseguir comunicar com os outros. Nós somos animais de grupo, nós temos que comunicar com as pessoas que estão ao nosso redor. Quem é que está ao nosso redor? É a família, os amigos e a comunidade, e a sociedade. E nós, se não conhecermos as pessoas que estão ao nosso lado, se não partilharmos os mesmos valores e crenças, começamos a ter medo deles, com medo da agressão. E isso faz com que este medo, esta insegurança não nos traz felicidade. Portanto,
O último pilar para a nossa felicidade é nós conseguirmos estar integrados no nosso meio social. Isso é muito importante. Mesmo aqui na capacidade de comunicação, muitas vezes os mal-entendidos, não é? Aquela coisa que não se disse, que se fica-se a remoer e não se diz, portanto há ali quebras e falhas de comunicação entre casais, entre mães e filhos, pais e filhos, entre os casais então. Com o tempo é algo que também se ouve falar muito, não é? É muito importante falar, não é, doutor? Um dos graves problemas da sociedade moderna é a dificuldade de comunicar com as pessoas. E com as pessoas em geral, mas principalmente com a família. Quase todas as dificuldades e confusões familiares que existem são por dificuldade de comunicação. O marido não diz à mulher tudo aquilo que pensa, a mulher também não diz ao marido o que pensa, o patrão não diz ao funcionário o que é que ele está a fazer mal e muitas vezes despede o funcionário sem lhe ter explicado o porquê, porque as pessoas podem mudar, mas se houver esta comunicação honesta e infelizmente na nossa sociedade a honestidade, que é um pilar fundamental para uma boa comunicação, não é um valor importante e deveria ser, devemos ser todos honestos. Porque as pessoas... Sabe porquê que não somos honestos? Porque as pessoas dizem, eu não lhe vou dizer que ela fez isto mal, que é para ela não ficar triste. Então não lhe diz, a pessoa não melhora, não melhora, continua a errar na mesma, a certa altura as outras pessoas começam a reagir àquela ação e a pessoa sente-se mal e não sabe porquê. E tudo começa pela honestidade. Agora, de todas estas, já falámos dos pilares, já falámos aqui da ideia de felicidade, da sua experiência agora profissional mais recente. De que é que as pessoas estão, de facto, a sentir mais dificuldades nesta procura da felicidade? Isso. Em termos das doenças psicológicas, as maiores dificuldades que estão a existir, há dois grupos de dificuldades, a depressão e a ansiedade. A depressão são estados de tristeza, a ansiedade estados de medo. E a grande dificuldade que está a existir, isso também depende das idades. Os jovens têm determinados problemas, adulto jovem tem outro, um adulto mais sénior tem outro, mas quase que não podemos generalizar. Mas um dos problemas que tem existido bastante é as dificuldades, as depressões e a ansiedade que decorrem no seio familiar. Tanto na gestão de pais e filhos, como na gestão marido e mulher. Parece que é um pormenor, esta questão dos divórcios e tudo, parece que é um pormenor menor, mas não. Veja só, no ano passado, em cada 100 casamentos, houve 70 divórcios. Oficiais, foram aqueles casais que nem se casam sequer. Não é? E fora os que se separam e depois acabam por não entrar com a papelada e, portanto, também estão separados, mas não estão divorciados. O que é que eu quero dizer com isto? Que o valor família está-se a desmoronar. E isso acarreta problemas sociais e emocionais para o casal e para os filhos. Sabe, enfim, tenho a minha... Isso é aquilo que mais lhe tem chegado, é isso? Um dos grandes problemas dos adultos, na idade dos 40 a 50 anos, de 35 a 50 anos, é esta questão familiar. A questão familiar está a tornar os jovens adultos, não é? Com muitos estados de infelicidade. Claro que eu digo que a mudança é sempre positiva, ou seja, as pessoas devem se divorciar se não estão felizes, mas antes do divórcio deviam perceber o que é que terá falhado, percebe? Eu tenho aqui Até porque o divórcio é, sem dúvida, e isto dito por padres, amigos, médicos, o divórcio é um processo muito doloroso para muita gente, não é? Doloroso para todos e principalmente para as crianças. Não é? As crianças muitas vezes são metidas no meio. Quando eu digo que as crianças não ficam muito mal quando os pais se divorciam, porque uma semana para uma semana para outra, as crianças ficam bem. Isto, às vezes, os pais pensam, eu não me vou divorciar porque depois os meus filhos vão reagir mal. Não, eles reagem mal os pais estarem juntos e não se entenderem. Muito bem. Agora vou só interrompê-lo porque temos que seguir para um breve intervalo e continuamos a nossa conversa porque eu com o Dr. Pedro Brás fico aqui a tarde toda. Vamos lá então agora para um breve intervalo. Já sabe, 225-083-204 para colocar aqui questões sobre todas estas temáticas que estivemos aqui a abordar com o Dr. Pedro. Se não puder ligar, e-mail consultório@portocanal.pt. Até já.